Eu sou a professora Meg, professora de inglês há 36 anos, e hoje no meu canal nós vamos falar sobre um dos grandes desafios que é fazer o seu aluno falar inglês em sala de aula, mesmo aqueles que ainda estão no nível muito básico. Então, se você gosta de conteúdos assim, já se inscreve aqui no meu canal. No final desse vídeo, deixa o seu like, assim o YouTube ajuda a distribuir esse vídeo para outros professores e ajuda aí o crescimento do nosso canal. Então, turma, vamos lá. Uma das grandes preocupações que nós, como teachers, temos hoje é como fazer os nossos alunos falarem mais em sala de aula. Muitas pessoas acabam buscando aí esses cursos milagrosos de 3, 4, 5 meses, porque a promessa que são feitas, as promessas que são feitas a esses alunos é que sim, que eles falarão inglês desde o primeiro dia de aula, que eles estarão fluentes em 6 meses. Então, olha só, a primeira coisa, sim, é possível falar inglês desde o primeiro dia de aula? Claro que é. Por quê? Porque tudo que se lê em inglês, você está falando inglês, né? Então, se você coloca o teu aluno para ler, ele está falando inglês. A segunda coisa, é possível ter uma fluência aí em 6 meses? Também, mas uma fluência básica, né? Dentro daquele conteúdo linguístico que ele aprendeu nos primeiros 6 meses. Então, você pode sim ser fluente e não ser nível avançado. Então, dentro de cada nível vai existir aí a sua fluência. Mas depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre os diferentes níveis de fluência. Então, vamos ver quais são as técnicas e o que a gente precisa fazer para que a gente consiga que o nosso aluno fale bastante inglês na sala de aula e que ele sinta que ele está progredindo e que o inglês dele está finalmente avançando. Vamos lá, então? Bom, turma, a gente sabe que a prática da conversação em inglês ela é essencial para o desenvolvimento da fluência e a confiança dos nossos alunos, né? Então, é fundamental que a nossa aula seja preparada, né, de uma maneira estimulante e que encoraje o nosso aluno a falar, né, e a produzir aí a linguagem. Então, quando a gente fala de criar um ambiente estimulante e encorajador, não estamos dizendo apenas de um local, né, mas sim daquilo que vai ser trabalhado e a maneira como aquilo vai ser trabalhado para que o seu aluno consiga, então, ter segurança e que ele tenha aí motivação e que ele tenha ferramentas para que ele consiga produzir a linguagem desde os níveis mais básicos do estudo do idioma. Bom, nesse caso, né, nós como professores, nós vamos trabalhar aí como facilitadores. Então, o que nós precisamos fazer para promover essa prática do inglês em sala de aula? Primeiro, criar expectativas claras. Então, nós precisamos explicar para o nosso aluno o objetivo daquela prática oral e os critérios de avaliação, né, que você vai usar para saber se ele atingiu ou não o objetivo. A segunda coisa é criar estratégias diferenciadas, ou seja, adaptar as atividades e o nível de dificuldade para atender às necessidades individuais do aluno. A terceira coisa aí é incentivar a interação entre os alunos, promover atividades em grupo para que eles possam praticar a fala entre si, criando aí um ambiente natural de comunicação. Bom, esses 3 passos têm muito a ver com a maneira como você prepara a sua aula. A preparação da aula, ela é fundamental, né, para promover essa comunicação. Então, você como professor tem que ter bem claro e bem definido qual é o objetivo que você tem com aquela aula que você vai dar, né? Então, por exemplo, é aconselhável que antes de você entrar num determinado assunto, você faça aí um warm-up, um aquecimento. Então, por exemplo, você vai falar sobre profissões. Começa a colocar as profissões em inglês na lousa. Pergunta para os alunos quais são as profissões, por exemplo, em português, que são parecidas com o inglês.
Eu gosto muito de usar cognatos com os meus alunos mais básicos, porque a gente tem muitas palavras que são parecidas. Então aí o que acontece? O aluno ele tem aquela sensação de que ele já sabe bastante inglês, porque como nós temos bastante palavras parecidas, familiares, isso vai ajudar bastante. Então começa ali colocando na lousa quais são as profissões, né, em inglês que são parecidas com português, para ele já ir identificando, né? Então isso aí já vai preparando ele para aquilo que você vai ensinar, certo? Depois, é muito importante também que você determine qual vai ser a estrutura que você vai usar para falar sobre as profissões. Então, no caso aí, o verbo to be, né? What is your job? What is your occupation? Né? Então, você tem que ter essas estratégias de aula muito bem preparadas. Eu vou fazer um vídeo também só sobre isso depois, como montar uma aula efetiva, para que isso leve o seu aluno a desenvolver bem essa habilidade comunicativa, né? Então, essa preparação de aula, ela vai ser essencial para o sucesso. Bom, o que acontece, né? Além da preparação de aula, a gente tem que estar ciente de quais são os problemas que levam o aluno a se trancar, né? A se fechar e não se comunicar. O primeiro é o medo de errar. Então, o medo de cometer erros é uma coisa que impede muitos alunos de se expressarem livremente. Então, você precisa estar constantemente trabalhando com ele essa questão do erro, que errar é normal, que errar faz parte do processo, né? E que não tem problema. O importante, a princípio, é ele se fazer entender, é ele se comunicar. A segunda é a falta de vocabulário. Então, uma quantidade limitada de palavras, né, também limita a capacidade dele de construir frases completas e se comunicar. Então, é por isso que eu digo que a preparação da aula é fundamental, porque se você, por exemplo, já dá lá o input das profissões, aí você vai trabalhar com ele a parte estrutural. Então, você vai dizer para ele assim, ó, como a gente faz, né? How are we going to talk about and ask about professions? Então, what is your job? What is your occupation? Então, você está explicando para ele, né? Usando ali a estrutura do verbo to be, como é que ele vai usar aquilo para perguntar sobre profissões. E aí você vai colocar ele para fazer atividades onde você vai perguntar e ele vai responder. Então, mostra a foto de um ator, né? What is his job? Mostra a foto de uma atriz, mostra a foto de um cantor, mostra a foto de um atleta, e você vai trabalhando aí what is his job, what is his occupation, para que ele vá respondendo. Depois você pode ter algumas fotos onde sai de você e aluno, teacher, student, vai para student, student. Então, ele vai ter que fazer essa interação com o amigo. Então, ele vai apontar para a foto e vai perguntar para o amigo, what is his job? O amigo responde. Então, assim, você vai promovendo a comunicação, porque você já deu o vocabulário, você já ensinou a estrutura, você já treinou a estrutura com ele e agora você deu para ele, soltou a mão dele para que ele possa fazer com o amigo. Dificuldade na pronúncia. A pronúncia também, turma, é uma coisa que pega muito. E muitas vezes, né, o aluno ele tem dificuldade de entender o que ele escuta porque ele não sabe pronunciar. E a gente sabe que a questão da pronúncia no inglês, ela é essencial para um bom entendimento, não só daquilo que a gente escuta, mas também para que o nosso ouvinte nos compreenda, né? Por isso que no meu material didático, em todas as aulas, eu tenho 2 atividades de pronúncia. Uma que eu trabalho em sala de aula com eles e um extra pronunciation que eles levam para fazer de tarefa em casa. Então, trabalhar essa parte dos links, das reductions, mostrar para ele como que as palavras são colocadas juntas, né? Como é que elas são pronunciadas de uma vez só, é muito importante para que ele desenvolva essa parte auditiva dele e ele tenha mais confiança também no falar. E a oportunidade, né? A falta de oportunidade de falar inglês limita a prática e o desenvolvimento da fluência. Então, nas minhas aulas, o que eu faço? Eu falo para eles,
Falar inglês não é só fazer pair work, não é só você falar, você é o A, o outro é o B. Falar inglês é ler o enunciado, falar inglês é ler os exemplos, falar inglês é ler o texto primeiro em silêncio e depois ler o texto em voz alta. Falar o texto é ler a pergunta e ler a resposta do exercício. Então, todas as oportunidades que você tiver dentro da aula de colocar o seu aluno para ler, né, é muito importante, porque ler também significa falar. Bom, então aqui a gente precisa, né, criar um ambiente confortável, um ambiente acolhedor, livre de julgamentos. Então o aluno precisa se sentir à vontade, ele precisa se sentir confiante, né, de estar dando aquele passo e de estar participando. Então, para isso, eu sempre aconselho que você tenha, se você trabalha com turmas homogêneas, tá? Pessoas mais ou menos dentro da mesma faixa etária, com os mesmos interesses, porque você trabalhar adolescente com adulto é uma fórmula desastrosa e catastrófica e você vai acabar perdendo aí o seu aluno. Procurar atividades divertidas e interativas, né, e engajadoras que despertem aí o interesse e motive o aluno a falar. Então, é sempre tudo aí relacionado à sua preparação de aula. Uso de materiais autênticos, né, como vídeos, músicas, textos reais, para tornar a prática da fala mais significante e interessante. Não só aquele diálogo prontinho, aquele script, né? Hi, how are you? Are you new here? Oh, yes, I am. What's your name? My name is Maggie. Where are you from? Que essa aí é aquele ping-pong, né? Que a gente não vai ter na vida real. A gente sabe que a comunicação na vida real, ela não é um script de novela, né? Aonde você tem a sua fala e aonde quem está te ouvindo já sabe o que você vai falar e você já sabe o que ele vai responder. Então, a comunicação real, ela não é feita de um script, né? Então, você tem que desenvolver no seu aluno essa capacidade de raciocinar dentro do idioma, de construir frases, de expressar a sua opinião sem ficar preso aí às estruturas pré-moldadas, né? Que tantas escolas aí ensinam os alunos e que levam o aluno à frustração, porque a gente sabe que depois, na hora que ele vai usar isso, não é bem dessa maneira como a coisa funciona. Então, assim, o ambiente propício seria uma comunicação constante, né? Eles se comunicarem em inglês em todas as atividades, mesmo que sejam frases curtas e simples. Você precisa usar recursos visuais, imagem, vídeo, áudio para auxiliar aí o input, né? Colocar informação nova para ele. Sempre dar um feedback positivo de encorajamento, né? Então, elogie o seu aluno, cada sucesso, cada pequeno passo que ele dá, né? Cada pronúncia, cada coisa que ele melhora. Então, corrija o seu aluno de uma forma construtiva e encorajadora e crie um espaço seguro, né? Confortável, livre de constrangimentos e julgamento, para que ele possa aí se sentir motivado e venha se desenvolver. Acompanhamento e feedback. Então, você estar ali ciente, né, de como seu aluno entrou, como seu aluno está no momento, quanto ele já caminhou, e você ter consciência de para onde você quer levar o seu aluno, né, no final de um determinado número de horas de trabalho, é fundamental. E isso vai exigir uma observação constante do aluno, né? Então, esteja ali ativo, observe a participação dele nas atividades, identifique os pontos fracos, né? O que ele ainda precisa melhorar. Faça um feedback individualizado, manda para ele uma mensagem, né? De áudio no WhatsApp. Oi, fulano, olha, eu tô aqui, é final de mês, quero te dar um feedback. O que eu achei do seu desenvolvimento esse mês? O que eu percebi que você melhorou? Isso é muito importante, porque o aluno, ele é que nem filho, né? Ele tem essa necessidade de aprovação, ele tem essa necessidade de reconhecimento para que ele se sinta motivado. E promova aí a autoavaliação, incentive ele a refletir sobre o seu próprio progresso, né? Defina metas para a prática da fala em inglês. Então, faz com ele aí no começo do curso um programinha. Olha, quantas vezes você vai se comprometer a estudar inglês? Todos os dias 20 minutos, mais 2 dias da semana, além das nossas aulas, por 20 minutos, meia hora. E aí, você está cumprindo aquilo que a gente combinou?
né? Quão difícil está sendo para você cumprir? Como é que a gente pode adequar isso? Como é que a gente pode adaptar isso para que você consiga, sim, cumprir esse propósito que você se colocou? Porque é muito importante que você trabalhe com metas, porque se você deixa a coisa muito solta e você não tem uma meta, você acaba se perdendo aí no meio do caminho. E os próximos passos, né? Reconhecimento dos progressos. É importante reconhecer e celebrar, né, os progressos do aluno na prática e fala de inglês. Incentivar a prática da fala em diferentes contextos, né, como filmes, músicas e conversas com nativos. E o desenvolvimento da confiança, né? Com a prática constante e apoio, eles desenvolverão confiança para se expressar em inglês com fluência e naturalidade. Então, turma, tudo parte do princípio de que uma aula bem preparada, né? Uma aula bem estruturada, aquela aula que você sabe qual é a rota que você vai seguir, né? Quais são os objetivos que você quer alcançar com ela, é a melhor maneira de você promover essa comunicação em sala de aula, mesmo com alunos do nível mais básico, tá? Porque dentro daquilo que eu disse, lendo enunciados, respondendo as perguntas, lendo o texto, ele vai sim estar aí exposto a uma utilização da língua e isso vai motivá-lo, sempre corrigindo o aluno, né? De uma maneira positiva, dando para ele sempre um feedback do quanto ele já melhorou, tá? Para que ele se sinta aí motivado a seguir estudando. Bom, esse é o meu recado para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.